Bem, pessoal, bem-vindo aqui à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Bruno César e nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática aí para os alunos da escola Padre Teófanes em São José da Laje. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística. Nós já estudamos média, moda e mediana. Vamos agora estudar variância e desvio padrão. A primeira coisa, vamos definir o que é variância e vamos definir o que é desvio padrão. A variância ela é definida como a média aritmética do quadrado dos desvios definido por x1 menos x barra. Desta forma, eu tenho dois tipos de variância. Eu tenho variância amostral e eu tenho variância populacional. A variância amostral é mais difícil de cair em concursos e de cair em questões do Enem. Então eu vou pegar aqui neste momento, neste único momento, eu vou nos dedicar para nosso vídeo não ficar muito longo, a variância populacional, ok? E depois eu venho para vocês e na nossa próxima aula nós falamos de variância amostral. Então está aqui a nossa fórmula de variância populacional, x1 menos x barra elevado ao quadrado, mais reticência mais xn menos x barra elevado ao quadrado sobre n. Este x barra, esse reticência aqui, gente, isso significa que eu posso ter x2 menos x barra elevado ao quadrado, x3 menos x barra elevado ao quadrado e assim consecutivamente, tá certo? Então, vamos lá agora falar sobre desvio padrão. O desvio padrão mede o desvio de cada uma das observações xi em relação à média e é definido da seguinte forma. Como eu tenho dois tipos de variância, variância populacional e variância amostral, eu também tenho dois tipos de padrão populacional e também tenho o padrão amostral. Desvio de padrão populacional e desvio de padrão amostral, tá bem? Nós vamos trabalhar também agora, nesse momento, só o desvio de padrão populacional, que eu tenho uma fórmula aqui, que é D é igual a raiz quadrada de variâncias, ok? Depois nós vamos passar para vocês esta fórmula mais detalhada. Então, gente, eu tenho aqui duas turmas. Eu tenho o terceiro ano A e o terceiro ano B, e elas têm aqui as notas em português, matemática, física, química e biologia. O terceiro ano A tirou 7 em português, o B 7,5, e matemática tirou 10, o B 8, perdão. Em física, o A tirou 6, o B tirou 7, em química 8, o B 6,5, e em biologia tirou 4 e o B 6. Eu vou utilizar aqui a fórmula de variância populacional, então presta bem atenção. O x1 é cada um desse meu dado que eu tenho aqui, O x1 é o 7, o x2 é o 10, o x3 é o 6, o x8 é o 4, o x4 é o 8, o x5 é o 4. Isso no terceiro ano A. No terceiro ano B, x1 é 7,5, x2 é 8, x3 é 7, x4 é 6,5, x5 é 6, Então percebam bem, o x1 vai ser o meu primeiro dado, x2, x3, x4 e assim consecutivo. O n vai ser a quantidade de dados que eu tenho. Aqui eu tenho o 7, o 10, o 6, o 8 e o 4. Eu tenho 5 dados. Então o n aqui vai ser o 5. E o x barra vai ser a média. O x barra vai ser a média das minhas notas de cada ano. Então vamos lá. O terceiro ano A, ele tem as notas dele foi 7, mais 10, mais 6, mais 8, mais 4, que vai dar 35 dividido por 5, porque eu tenho 5 elementos, 7, 10, 6, 8 e 4 dá 5.
a soma deles dá 35 dividido por 5 dá 7. A média aqui é 7. E o terceiro ano B, 6,5 com 6, com 7,5 com 6, mais 7, mais 6,5, mais 8, deu 35 dividido por 5. A média do meu terceiro ano B foi 7. Percebam bem que a média aritmética do meu terceiro ano A e a média aritmética do meu terceiro ano B, elas foram idênticas, elas foram iguais, ok? Porém, o que é que eu vou querer saber agora? Eu vou querer saber o meu desvio padrão, aonde foi que se aproximou mais da média, tanto o terceiro ano A quanto o terceiro ano B. Então vamos lá, ó. Eu disse para vocês que nós vamos utilizar a fórmula de variância populacional. Então tá aqui, ó, x1 menos x barra, ó, que é quem? O x barra é a média. Então, quem é x barra? X barra é 7. Então, ó, x1 menos x barra, x1 é 7. 7 menos 7 é igual a 0 elevado ao quadrado, 0. Ó, 7 menos 10, que é x2, menos 7, que é a média, que é x barra, não é isso? 10 menos 7 é 3, 3 elevado ao quadrado é 9, x3 é 6, menos a média, que é x barra, tá vendo? Então, dá menos 1 elevado ao quadrado é 1. Eu tenho aqui agora, ó, 8 menos 7, que vai dar 1. Eu tenho 1 elevado ao quadrado é 1. Tenho 4, que é x4 menos 7, elevado ao quadrado, x7, 4 menos 7 é menos 3 elevado ao quadrado, dá 9. Então agora, ó, eu vou somar x1, x2, x3, x4, x5 e eu vou dividir por n, que n é 5. Não é isso? Então, ó, quando eu somei 0, 9, 1, 1 e 9, deu 20. 20 dividido por 5 deu 4. Logo, a variância é 4. Porém, ó, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Isso quer dizer que isso significa que, em relação à média das notas que tiveram, o desvio padrão é 2. Ou seja, o desvio padrão é que mais se aproxima da média foi 2. Então, tá aí, ó, a variância do terceiro ano A é 4 e o seu desvio padrão é 2. Vamos lá agora para o nosso terceiro ano B. Então, tá aí, ó, eu vou utilizar a fórmula de variância, tá aqui, variância populacional, x1 menos x, que é a média, ó, elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é x1? x1 é 7,5 menos a média é 7. Então, 7,5 menos 7 dá 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. 8 é x2 menos o 7, que 8 menos 7 dá 1, elevado ao quadrado 1. 7 menos 7 é 0. 6,5 é x4 menos x barra, quem é x barra é 7, que é a média. Então, 7 menos 0,5 dá menos 0,5 elevado ao quadrado, ó, elevado ao quadrado dá 0,25. Por fim, 8 menos 7, que 8 é o x5, menos 7, que é a média. 8 menos 7 dá 1, elevado ao quadrado dá 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar x1, x2, x3, x4, x5 e vou dividir por n, que n é a quantidade de elementos que eu tenho ou a quantidade de dados que eu tenho. Logo aqui, ó, vai dar 1 mais 1, 2, 0,5 mais 0,5 dá 0,5, 2 mais 0,5, 2,5 dividido por 5, ó,
A minha variância é 0,5. A minha variância é 0,5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Tirar a raiz quadrada da minha variância. A raiz quadrada de 0,5 é aproximadamente 0,71. Tá bem? Gente, eu sei que com algumas dificuldades que nós temos, porque seria mais fácil dar aqui uma aula com quadro, com lápis, tudinho direitinho explicando, ficava mais fácil para resolver, mas a gente vai dar uma melhorada nas nossas aulas e é um prazer muito grande ter vocês aqui. E não se preocupem, qualquer dúvida durante nossas aulas online, vocês vão mandando para mim e a gente vai resolvendo, tá bem? Eu desejo a vocês muita sorte e sucesso, Deus abençoe a todos vocês e é uma honra estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? Tchau, pessoal!